Graças a paz, queridos. Nós estamos de volta aí com a nossa EBD, né? Tivemos no domingo passado nossa aula com o professor Mateus falando a respeito do novo nascimento, né? E nós estamos dando continuidade aí nas nossas lições, trabalhando com a revista aí, O Ser Discípulo, né? De Igreja Multiplicadora para treinamento de líderes multiplicadores. E falando um pouco ainda a respeito desse novo nascimento, né? Jesus ele traz conceitos muito diferentes de todos os outros conceitos que a gente já havia visto antes por qualquer outro pregador. Mesmo o precursor de Jesus, no caso João Batista, que vai falar a respeito da chegada de um novo reino, o João ele traz novas informações e novos conceitos. Se você estudar a vida de alguns profetas no passado, você vai ver que sempre os profetas estão falando a respeito de arrependimento, mas em geral por um motivo particular, um motivo daquele momento, um erro daquele povo naquele determinado momento. Nas pregações de arrependimento de João Batista é algo mais profundo, porque ele não está se referindo a um simples fato isolado daquele povo naquele momento, mas ele está se referindo a todo ser humano. E dentro desse conceito de João Batista, que ele traz um diferencial, é o batismo nas águas. E nós vimos na lição passada com o irmão Mateus que a água é um elemento da purificação. Então o João ele traz esse elemento da purificação. Mas para o novo nascimento é necessário dois elementos, que é a água e o Espírito. Mas o João Batista, ele não batizava com o Espírito, mas ele dizia que ele estava batizando com água e que após ele viria também um outro que iria batizar com o Espírito. E quando Jesus então começa o seu ministério e ele fala a respeito do novo nascimento, ele diz que é necessário que o nascido de novo seja nascido da água e do Espírito. E então nós sabemos aí que há um processo de regeneração para todo aquele que é nascido de novo. Para que a gente possa compreender um pouco do motivo porque era necessário que Jesus viesse, que Jesus morresse no nosso lugar, a gente vai pensar o seguinte fato. Se você de repente fizer um grande empréstimo no banco, em geral os bancos pedem alguma coisa que seja para que, se você não pagar aquela conta, aquilo seja tomado, seja uma casa, seja um carro. Ou se você quer fazer um empréstimo e tem uma joia, você pode entregar aquela joia como penhor para o banco, alegando que com aquela joia você pagaria a sua dívida. Vamos imaginar que esse banco seja o mundo, o planeta onde a gente existe. O objeto em si, ou aquela joia, seja você, seja eu, seja cada um de nós, né? Seja as pessoas do mundo, seja o objeto. O preço desse objeto é a morte. E o requerente desse objeto, infelizmente, é o inferno. Então, as pessoas que morrem sem Cristo serão levadas para o inferno. Então, esse é o preço que se paga por causa do pecado e do distanciamento do homem para com Deus. Jesus, então, ele veio para pagar o penhor, ou seja, ele paga o preço desse objeto, que é a morte. Então, ele entrega a sua vida. Aí ele entregou a sua vida por você, morreu no seu lugar e assim ele está pagando o preço do seu penhor. E agora o requerente do objeto que é você, que sou eu, é o próprio Jesus Cristo. E então a gente vai continuar no banco, não é verdade? Nós continuamos no mundo. Quando Jesus nos salva, ele não nos tira do mundo. Tanto que ele disse que, Senhor, eu não peço que o Senhor tire-os do mundo, mas que você o livre do mal. Então é como se nós, como objeto, continuássemos no banco. Nós continuamos no mundo, continuamos aqui. Mas agora nós não seremos mais requeridos pelo inferno, mas seremos requeridos pelo próprio Jesus, que pagou o penhor. E para que fique evidenciado que nós pertencemos agora a Jesus, é como lá no banco alguém tivesse pago por aquele objeto e tivesse colocado um carimbo. E Jesus então nos sela com o seu Espírito e o seu Espírito evidencia que agora nós pertencemos então a Ele. Então agora você pertence a Jesus, ainda que nós continuamos no mundo. Por que era necessário então que a gente nascesse de novo? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, abra suas Bíblias, Efésios capítulo 2, versículo 1,
Ele diz o seguinte, que nós já estávamos mortos. No versículo 1 ele diz assim, ele vos deu nova vida, porque vós estávamos mortos, né, nos nossos delitos e pecados. Então, por causa que nós já estávamos mortos, Jesus então está nos dando uma possibilidade de vivermos novamente, né? Na natureza humana, espiritualmente, nós já estávamos mortos e Deus desejava então nos dar vida. Nesse momento, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador pessoal e reconhecemos que Ele é o nosso Salvador e que nós precisamos dele, acontece instantaneamente a regeneração. Ou seja, aquele que é nascido de novo, ele é regenerado. Hoje nós vamos estudar quais são as evidências dessa regeneração. Uma pessoa, ela aceitou Jesus, ela levantou a sua mão lá na igreja, confessou Jesus como Salvador. Mas o que evidencia que essa pessoa realmente agora pertence a Deus? Bom, se algo aconteceu na vida dela como a regeneração, e a regeneração nós vamos ver hoje que é algo muito poderoso na vida de qualquer pessoa que foi mudada por Deus, então haverá mudanças no seu comportamento, mudanças na sua vida, e pelo menos 3 coisas são evidências muito fortes de que a pessoa foi realmente regenerada. A primeira evidência dessa regeneração que é trazida pelo novo nascimento é a justiça. Agora nós vamos lá para o livro de João. Nós vamos ler vários versículos no livro de João, a primeira carta de João, no caso, né, 1 João, no capítulo 2, no versículo 29. E ele vai falar sobre essa evidência da justiça. Ele diz assim, se sabemos que ele é justo, reconhecemos também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Ou seja, a pessoa que foi regenerada e é nascida de Deus, ela pratica a justiça. Essa é uma evidência. Não tem como fugir disso. Deus, ele é justo e todo aquele que serve a ele também se torna justo, porque é algo que a regeneração traz de ali para a vida da pessoa, né? A regeneração, ela vai trazer muitos frutos para a nossa vida, que serão essas evidências, assim como a justiça é uma evidência. A regeneração se trata da mudança exata do momento em que mudamos da morte para a vida. Isso ainda não se trata da perfeição, porque a perfeição ela vai vir através dos frutos que nós vamos produzir através dessa regeneração. E isso nós chamamos de processo de santificação. Ou seja, se a pessoa for regenerada, ela passou da morte para a vida. E o processo de regeneração vai trazer a santificação através de várias ferramentas na nossa vida e que vão evidenciar aí essa mudança, né? E nós sabemos que o nosso corpo em si, ou seja, o nosso corpo nascido, ele nasceu ali da corrupção, mas no momento em que nós fomos glorificados com Cristo, então nós vamos deixar esse corpo que nós habitamos hoje e vamos passar para um corpo glorificado e sem corrupção nenhuma. Então aí nós vamos chegar ao ápice da santificação. A outra evidência muito forte relacionada à regeneração é o amor. E lá em João, em 1 João, no capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte, 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então aí nós vemos que é uma outra evidência muito forte da questão do regenerado, ele passa a amar. E é interessante que esse amor mútuo, ele é sentido por todos aqueles que são regenerados. É por isso que quando você encontra outra pessoa regenerada, seja ela da denominação que for, mas quando ela é realmente filha de Deus e regenerada, automaticamente a gente percebe que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Por isso nós nos reconhecemos como família de Deus através do amor.
Então, aquele que é regenerado e nascido de Deus, ele ama, porque Deus é amor. Então, nos seus filhos também é produzido o amor. É necessário que a gente ame, né? Então, a pessoa não pode dizer que é regenerado e ter ira no seu coração e ter rancor no seu coração. Uma das evidências da regeneração é o amor. A outra coisa muito importante que evidencia essa regeneração, das 3 coisas mais importantes, é a fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé ali tem a ver também com essa questão da filiação a Deus? Tem. Vamos lá para também ainda aí na carta de 1 João, agora no capítulo 5, no versículo 4. Diz o seguinte: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então aí nós vemos aí que é preciso ter fé, né? No versículo 5 ainda diz assim: e quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, esse vence o mundo. Então, nós precisamos realmente demonstrar a nossa fé. Não tem outra maneira de agradar a Deus a não ser através da nossa fé. O processo de santificação, ele vai ter os seus meios. Uma pessoa aceitou Jesus e não dá de pensar assim, a pessoa aceitou Jesus e agora ela é perfeita. Ela não é perfeita. Ela foi regenerada, que ela passou da morte para a vida. E aí há o início do processo de santificação na vida dessa pessoa. O Espírito Santo trabalha por alguns meios de santificação, que são a oração, a leitura e meditação da palavra de Deus e o louvor e adoração a Deus. O próprio convívio com a igreja, isso também traz santificação, porque você está vivendo junto com aqueles que também temem a Deus, né? Então, se você quer se santificar mais, então ore mais, leia mais sua Bíblia, medite, louve ao Senhor, tenha comunhão. Eu sei que hoje nós estamos num período em que nós não estamos podendo ter muita comunhão, mas a gente tem se reunido através dos meios de mídias, né? E assim a gente tem estado junto, orando, conversando e cultuando ao nosso Deus, independente se a gente pode estar ou não no templo, né? Então, nós precisamos aí cultuar mais a Deus e esse processo de santificação vai levar em toda a nossa vida. Desde o momento que você recebe Jesus como Salvador pessoal, a partir daí toda a sua vida vai ser um processo de santificação e de conhecimento de Deus. Quando vai terminar isso? Nunca. Nunca vai terminar. Por quê? Porque os conhecimentos de Deus são tão profundos que nunca a gente vai conseguir chegar até o final do conhecimento de Deus, porque os seus pensamentos são insondáveis. A sua grandiosidade é grande demais para nós. Mas o processo de santificação, ele vai se concluir no momento em que Jesus retornar e ele nos levará e nos dará um novo corpo, que a Bíblia chama de um corpo incorruptível. Então, ali não haverá mais pecado. Por quê? Porque mesmo uma pessoa que foi regenerada, ela consegue pecar? Consegue. Por quê? Porque ela ainda habita nesse corpo que é corruptível, um corpo que ainda o induz ao pecado. E se a gente disser agora que a gente não tem pecado, uma pessoa pode afirmar isso? A Bíblia diz que não, porque ele diz o seguinte: se a gente disser que não tem pecado, nós somos mentirosos e não há verdade em nós. Por isso, nós sabemos que as pessoas ainda podem pecar. Isso não quer dizer que se a pessoa pecar, ela perdeu a regeneração, ou ela deixou de ser de Deus, ou ela deixou o seu processo de santificação. Isso não quer dizer esse ponto. Quer dizer apenas que nós ainda vivemos num corpo que pode nos induzir ao pecado, né? Antigamente, nós só produzíamos frutos dignos de arrependimento, que foi aquilo que
João falou para os fariseus, lá quando ele estava batizando, né? E os fariseus chegam até ele ali e eles dizem assim: vocês produzem frutos dignos de arrependimento. Agora nós precisamos produzir um novo fruto, que não é mais um fruto de arrependimento, mas é um fruto para santificação. E se você abre a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 22, diz o seguinte, que Jesus ele já nos libertou do pecado, ele nos transformou em servos de Deus e agora os nossos frutos são para santificação e, por fim, a vida eterna. Então, é um processo que a gente vai levar na nossa vida, né? E essas afirmações, essas evidências vão fazer com que a gente perceba realmente que agora nós somos de Deus. Por exemplo, as coisas na vida da pessoa vão mudar? Vão. Seu comportamento vai mudar, o seu modo de falar vai mudar, o seu modo de agir com as pessoas vai mudar certamente, porque no processo de santificação, todas as outras coisas da nossa vida, o nosso intelecto, o nosso entendimento sobre a sociedade como um todo vai mudar. Quando eu era bem jovem ainda, eu conheci um rapaz que ninguém sabia o nome dele. E todo mundo só o conhecia por Cruel. Então imagina como é a vida de um jovem que é conhecido por Cruel. Imaginou? Pois é. Esse rapaz se chamava Otaniel. E após alguns anos de processo de santificação na vida dele, eu não conheço ninguém que tenha se tornado um cara tão amoroso, tão carinhoso, tão compassivo, tão paciente e carinhoso com as pessoas da igreja, com as pessoas que o cercam em sua família. Por quê? Porque houve esse processo de santificação na sua vida. Muito bem, então quando há esse processo de santificação, então nós podemos então dizer aí que realmente nós somos filhos de Deus. Por isso nós vamos falar agora nesse momento sobre a filiação, né? Por que a palavra de Deus agora nos trata como filhos? Antes nós éramos filhos de quem antes? Lá em Efésios, no capítulo 2 também, no versículo 2, diz o seguinte: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora habita nos filhos da desobediência. Então, todo aquele que não é regenerado ainda continua sendo filho da desobediência. Jesus ele nos trata agora como irmãos, e aí nós vamos ver essa questão da filiação com Deus. Jesus como um todo, ele traz muitas ideias e muitos conceitos diferentes de todos os conceitos que havia até a sua época. E uma das coisas mais importantes que Jesus trata é como ele se relaciona com Deus. Dentro dos termos hebraicos da antiguidade, há muitas formas de se dirigir a Deus, como Senhor, como Todo-Poderoso, como Deus, e muitas outras formas que os judeus falavam no seu contato com Deus. E Jesus ele traz uma forma totalmente diferente. Ele vem chamando Deus de Pai. E isso no meio judaico não era normal, não era algo que eles conheciam, mas Jesus então trata agora por Pai. E nisso nós vemos como era o relacionamento entre Jesus e Deus e como Jesus deseja agora que esse relacionamento também seja para conosco, entre nós e Deus. Havia então essa riqueza aí de linguajar de como era tratado o relacionamento entre o homem e Deus. As outras coisas que mudaram com relação a esse modo que Jesus trata a Deus é sobre ações de Deus. Para um judeu, eles não podiam jamais dizer que a misericórdia de Deus se estendia aos animais, por exemplo. E Jesus disse que até os pardais se abancam diante de Deus, né? Ou seja, que Deus cuida até daqueles pequeninos animais e assim Deus também quer nos tratar. Essa ideia de afiliação é muito importante porque Jesus traz a palavra Abba, que no nosso entendimento, no nosso português, é a palavra pai, mas também no sentido mais carinhoso, como papaizinho querido, algo mais profundo. Essa linguagem é uma linguagem normal para criança. Em geral, quando as crianças nascem, uma das primeiras palavras que as crianças falam é pai.
E independente do local onde elas estejam, elas reconhecem no rosto, no cheiro e na atitude de que aquela pessoa, que é o seu pai, traz confiança e então ele pode se deleitar nos braços do seu pai. E lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 17, diz que ninguém pode receber o reino de Deus se não for como uma criança, né? É interessante que Jesus ele trata a Deus com essas palavras carinhosas, como é nesse sentido da palavra Pai, e ele diz que ninguém pode receber a Deus como não sendo uma criança. Então nós sabemos que nós podemos estar nos braços do nosso Pai, né? Abba Pai é uma palavra, uma expressão muito carinhosa, que as crianças têm para os seus pais e que nós hoje, em geral, temos para os nossos pais também. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 8, versículos 14 e 16. Romanos, no capítulo 8, versículo 14 e 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para que tivéssemos outras vezes atemorizado, mas recebemos um espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Ou seja, nós chamamos aí Deus de nosso Pai, né? Então nós temos aí certeza da nossa afiliação. Essa afiliação ela vai trazer segurança para nós. Nós vamos ver aí que se você juntar toda a bondade, você juntar toda a paciência e todas as coisas que envolvem um pai, uma mãe, e você juntar todas elas numa única pessoa, ainda assim não será o suficiente para chegar a quanto amor Deus tem por nós, né? A quanto Ele nos ama e Ele nos quer bem e Ele quer o nosso bem. Nós sabemos aí que realmente é algo revolucionário para os seus discípulos a maneira que Jesus trata o Deus de Israel, né? Antes era tratado apenas como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora Jesus vem trazendo aí Deus como Pai, aquele que tem a segurança de ter uma conversa aberta com o seu Pai, de ter a certeza que o seu Pai sabe quais são as suas necessidades e que providencia todas as coisas que são necessárias para cada pessoa, né? Nós sabemos aí que é algo glorioso para nós termos Deus como nosso Pai. E aí nós podemos chamar os nossos irmãos de irmãos, né? Porque somos todos irmãos agora e somos também irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos ensinou essa maneira de tratarmos Deus como o nosso Pai querido. Então, nós temos essa liberdade de nos aproximar de Deus, de falar para Deus quais são as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e Ele certamente nos tratará da melhor maneira possível. Esses dias eu estava conversando com um pastor que há muitas pessoas pedindo oração, e quase todos os dias nós recebemos mensagem de pessoas dizendo: ore por mim, peço oração por mim, peço oração por tal pessoa. E tinha uma pessoa que sempre ela me pedia para que eu pudesse orar por ela. E eu sei que essa pessoa também é filha de Deus, que essa pessoa também é uma pessoa regenerada e que está também passando, como eu, por um processo de santificação. E eu falei o seguinte para essa pessoa: rapaz, eu já orei tantas vezes por você e eu vou te dizer para você pedir para que outra pessoa ore para você. Com certeza, quando essa pessoa orar, Deus vai realmente escutar. E ele disse: quem é? Provavelmente ele está achando que eu ia dizer para ele pedir para o pastor orar por ele. E eu disse para ele assim: ore você mesmo. E diga para Deus quais são as suas necessidades, quais são as coisas que você está passando, quais as suas dificuldades, os temores que você tem, o que você precisa que Ele faça. E certamente Ele te ouvirá mais do que a mim pedindo para você.
E ele ficou pensando, né, sobre isso, porque às vezes a gente acha que a oração do outro é mais poderosa, quando na verdade é a nossa oração diante de Deus e falarmos para Ele quais são as nossas necessidades e aquilo que nós precisamos, e certamente Ele nos ouvirá. E talvez você pense o seguinte: mas eu sou um pecador, né? O apóstolo Paulo, certa vez, ele até disse assim, que dos pecadores ele era o maior, né? Como o apóstolo Paulo não está mais aqui, talvez seja eu o maior dos pecadores, mas nós temos o direito e o privilégio de pedir perdão a Deus, de confessarmos os nossos pecados, e a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Por quê? Porque o desejo de Deus é que sejamos cada dia melhores, cada dia estar mais próximo dele, cada dia ter mais comunhão com ele. Então, mesmo nessa dificuldade que nós temos de congregar, saiba que a cada dia você pode estar na presença de Deus, porque você é filho de Deus. Amém? Tenham todos uma boa semana e que Deus abençoe vocês a cada dia. Leia mais, medite mais, ore mais, louve mais ao Senhor. E certamente todas as coisas serão melhores para você. Amém.